Calma, 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 segura minha mão, respira bem fundo, ó, 1, 2, 3 e... Passou o jogo, a gente ganhou, vem comigo nesse pós-jogo, bora! Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, pessoal, seja bem-vindo ao canal Liverboy, eu sou o Pedro Carioca e... eu acertei o placar, hein, rapaziada, eu acertei o placar, mas vamos ao que interessa. Liverpool 3, Newcastle 2 no St. James Park. É isso aí, jogo muito difícil, muito acirrado. Nós tivemos gols de Ryan Gravenberch, sim, ele está de volta, finalmente, graças a Deus. Tivemos gol também dele, Ekitike, mais um pra conta dele. Aí depois, bem... Bruno Guimarães, Livramento conseguiram empatar, mas o nosso menino de ouro, Rio Ingomorra, faz o 3 a 2 para sacramentar a nossa vitória, mas vamos por partes, tá bom? A primeira coisa que eu tinha pra falar aqui pra vocês, antes da gente falar do jogo em si, rapaziada, o Pedrinho tá muito bom de acertar placar, postei lá na aba comunidade. Qual sua previsão para o jogo de hoje? Pra mim, é vitória do Liverpool em um 3 a 2 muito acirrado. Cara, olha... eu sabia que ia ser um jogo acirrado, pelo menos eu esperava um. Eu não imaginei que ia ser esse sufoco todo. Cara, que doideira. Feliz por ter acertado o placar, não tão feliz por como o jogo sucedeu. E antes também da gente falar do jogo, eu queria mandar um salve pro Nilo do Caminhantes. Apareci na live dele rapidinho lá, sempre que eu posso eu assisto os jogos junto com os caminhantes. Pessoal, gente fina demais, o Nilo, sensacional. Um abraço pra você, Nilão, Deus te abençoe, cara. Continue nesse trabalho excelente que você faz. E bem, pessoal, só para deixar registrada aqui uma observação, eu não consegui assistir o primeiro tempo, eu vi um lance ou outro, ouvi uma narração ou outra, mas não assisti o primeiro tempo. E bem, vamos começar pela nossa escalação. Alisson Becker no gol, Kerkez, Van Dijk, Konaté e Szoboszlai na lateral direita, vamos comentar sobre isso daqui a pouco. O nosso meio campo foi composto por Curtis Jones, Ryan Gravenberch, como eu falei antes, graças a Deus ele está de volta, e o Florian Wirtz, que tem que se adaptar logo à PL, hein, Wirtz? Eu sei que você é craque, mas vamos lá, vamos tentar acelerar esse processo. E o nosso ataque, sem muito segredo, Gakpo, Ekitike e Mo Salah. Queria informar vocês aqui que o McAllister não foi a campo hoje por falta de condicionamento físico, não sei se houve uma lesão, se aconteceu alguma coisa mais grave, mas não esteve em campo conosco hoje. Tava até tendo um boatozinho que a esposa dele também tava entrando em trabalho de parto hoje, mas aparentemente não foi isso, foi questão de condicionamento físico. E bem, pessoal, diferente do que eu tava esperando ou o meu desejo que eu comentei no pré-jogo sobre jogarmos com 3 zagueiros, o Slot fez o que todo mundo já tava esperando, que era uma improvisação na lateral direita. Porém, com todavia, no entretanto, se você olhar aqui o mapa de calor do Szoboszlai, você vai ver que teve momentos em que ele estava sim cobrindo essa área, mas ele estava muito mais avançado. Então, meio que foi um 3 zagueiros? Acho que dá pra gente aceitar isso, né? Mas Szoboszlai jogou bem pro que foi proposto a fazer. Gostei dele, tá bom? Mas é complicado, cara, esse negócio de ficar improvisando sempre e não tentando novas formações, eu confesso que não fico muito confiante quando a gente improvisa demais. Tá certo que pra quem já viveu com James Milner improvisado em quase todos os setores do campo, isso até que tá tranquilo, né? Mas Szoboszlai jogou bem, me agradou, mas não foi o melhor da partida, na minha opinião. E bem, um jogador que eu preciso destacar logo é o Ryan. Cara, como ele fez falta nos 2 primeiros jogos. E assim, no segundo tempo eu vou descascar um pouco o time, mas... poxa, que golaço dele, de fora da área, sem chance nenhuma pro Pope, assim, que golaço. O fato da gente poder ter essas armas, de não depender sempre de ter que entrar na grande área ou até na pequena área pra poder marcar um gol, isso me alivia um pouco. Ter armas diferentes pra gerar gol me alivia um pouco. Então, assim, fiquei muito feliz com o gol do Ryan Gravenberch. Como eu falei, vi só os melhores momentos do primeiro tempo, mas já fico bem mais tranquilo com ele de volta ao nosso elenco titular. E bem, o outro detalhe importante que eu não posso deixar de mencionar do primeiro tempo, o Gordon cometeu uma barbaridade, né? No final do primeiro tempo, ele queria arrancar o pé do Van Dijk e quase conseguiu, né? Eu vi o lance depois, fiquei muito preocupado, mas assim... que bom que o Van Dijk conseguiu seguir em campo, porque ele foi muito necessário pra gente, tá? Muito necessário mesmo no segundo tempo, e que bom que não aconteceu nada pior. Vamos torcer pra que não tenha nenhuma notícia aí pós-jogo em que o corpo dele vai esfriar, que aí ele teve uma lesão, alguma coisa, Deus me livre, vamos torcer
pelo melhor. E bem, voltando pro segundo tempo, a gente foi agraciado mais uma vez com um golaço do Ekitike, também tirando qualquer chance de defesa do Pope. E olha, a gente voltou pro segundo tempo pra ver isso daí, mas o Arne Slot não. O Arne Slot voltou pro campo sem ter visto o gol do Ekitike. Então assim, cara, que alegria de ver esse moleque marcando gol em todos os jogos. Literalmente, pô. Ele marcou no Palace, marcou no Bournemouth e marcou agora no Newcastle. Ele era o cara que o Newcastle queria. Pra ser um substituto ou um cara pra jogar ao lado do Isak. Então assim, que bom que ele está com o Liverpool, que bom que ele está conosco e jogando bem. Não tá aguentando ainda, eu acho que o físico dele ainda não tá 100% adaptado à PL, mas cara, muito obrigado Ekitike, você está nos trazendo muita alegria e continue jogando bem. O lance do gol dele foi meio que uma cagadinha ali do Gakpo, né? Ele tentou dar um chute, um cruzamento, sei lá, e voltou pra ele conseguiu passar pro Ekitike e aí foi um golaço, show de bola. Beleza, já falei de todas as coisas boas, vou ter que falar um pouquinho mal agora do nosso time, tá bom? É o seguinte, rapaziada, abrimos 2-0. Tá bom? A gente tava com um jogador a mais porque o Gordon foi expulso no finalzinho do primeiro tempo. Como que a gente não consegue jogar em vantagem? Como? Não faz sentido. Crystal Palace, fizemos 2 gols, levamos um empate, perdemos nos pênaltis. Bournemouth, fizemos 2 gols, sofremos um empate e por muito pouco a gente consegue acabar o jogo num 4-2. Newcastle, 2-0, abrimos, levamos um empate. Cara, não é possível. Não é possível. O que acontece com a gente que virou segundo tempo, a gente tá jogando bem, abrimos 2 gols de vantagem, o time fica perdidinho. Parece que esquece como se joga bola. Começa a levar uma pressão absurda de qualquer time. Não, tá errado. Tá errado, a gente tem que acertar essa zaga. Cara, o Kerkez perdidinho. Nossa. Então assim, é difícil, cara. A gente tem que aprender a jogar em vantagem. Poxa, cara. 2-0. Acalma o jogo, segura um pouco essa bola. Pô, pra que você colocou o Curtis Jones, ô Slot? Pra quê? Pô, a função dele é arrastar o jogo, é segurar a bola, prender a bola. E a gente não consegue. Inclusive, eu reclamei do Kerkez aqui, o primeiro gol do Newcastle é culpa dele, tá? Ele nem pula pra tentar tirar a bola do Bruno Guimarães. Cara, Bruno Guimarães não é alto não, gente. Bruno Guimarães não é alto não, mano. E o Kerkez simplesmente dá um impulso pro Guimarães fazer o gol. Então assim, a gente precisa acordar e precisa aprender a jogar em vantagem. A PL é uma liga muito punitiva. Se você desliga por um momento que seja, você vai levar gol. Você vai levar um empate, pior, vai levar a virada. E assim, eu tô parecendo aquele cara chato que tá reclamando de uma vitória, mas a gente não pode contar com a sorte sempre. É só a segunda rodada da PL. Na primeira a gente teve um milagre do Chiesa. Dessa vez tivemos um outro milagre aí. Jogo contra o Arsenal, a gente vai depender de outro milagre, Slot? Difícil, hein? Não dá pra contar sempre com o impossível, não. A gente tem que saber jogar em vantagem. E bem, outros jogadores que eu achei que não foram tão bem foram o Gakpo e o Salah. Salah sumidinho, deu uma assistência ali no último lance pro gol do desempate, mas não apareceu pro jogo. Foi o que eu falei no jogo contra o Bournemouth, ele pode ter feito o gol no último lance, mas tá faltando protagonismo em Salah. Tá faltando você resolver alguns jogos. E o Gakpo morto no segundo tempo, enfim, mais do mesmo, né? E aí, sobra pra quem resolver o jogo? Pra quem? Pra um moleque de 16 anos que ao final do jogo teve que ir correndo pra casa terminar o trabalho de ciências. Eu amo essa piadinha. Sim, ele riu em Gomorra. Cara, quanta estrela. Quanta estrela, tá maluco? Um moleque novinho. E ele faz um golaço daquele. Ah, mas tava na cara do gol, era impossível perder. Não era impossível perder. O seu ídolo do Brasileirão perderia esse gol, tá bom? Perderia. E que corta-luz do Szoboszlai. Tá maluco. O passe foi do Salah, mas o gol mesmo quem deu, o Dom Szoboszlai. Cara, que corta-luz magnífico, que golaço do Rio, que protagonismo. E assim, eu tava bolado, cara. Pô, o Slot botou ele no finalzinho dos acréscimos, 11 minutos de acréscimo. Tá doido. Então assim, que bom que deu tudo certo pra gente. Que bom que deu tudo certo pro Rio em Gomorra. E que esse moleque continue vingando, que ele continue se desenvolvendo bem com a gente e que o Slot dê minutos pra ele. Não igual hoje, que ele dê mais minutos, porque o Gakpo não merecia ficar em campo tanto que ficou. Mas, reforço, não podemos depender de milagres. A gente tem que saber jogar em vantagem. Dito tudo isso, o meu melhor da partida não poderia ser outro senão o Rio em Gomorra. O primeiro lance que ele pega na bola, ele já consegue converter um cruzamento. E assim, pessoal,
pode parecer um pouco parcial da minha parte. Mas, cara, ele consegue gerar um cruzamento que não deu certo, tá? Mas era um momento em que o Liverpool não conseguia fazer nada. A gente só tava sofrendo escanteio pro Newcastle, e é falta pro Newcastle, e é outro escanteio pro Newcastle, e o Burnley, aquele gigante desgraçado o tempo todo na área, e eu preocupado com essas bolas paradas do Newcastle, e assim, precisou um garoto, um menino, pra na primeira bola que ele pega, conseguir gerar um cruzamento. E logo depois, fazer o gol, que garantiu 3 pontos pra gente, de um campeonato que é muito difícil, em um jogo que é muito difícil no St. James Park. Então assim, pra mim não tem outro nome. Ekitike, parabéns, mano. Mais um gol. Tô muito feliz com você. Mas o nome do jogo é o Rio em Gomorra. Então bem, essas foram as minhas opiniões sobre o jogo. Queria saber um pouquinho mais do que você achou. Coloca aí nos comentários, deixa um like, compartilha com seus amigos e até a próxima. Falou!